Gente, eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós já vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é a lição de número 15, que tem por tema o administrador infiel, que tem como referência, né, Lucas 16, do versículo 1 ao versículo 13, tá bom? Então, a gente já vai iniciar, e eu gostaria de pedir para Cris, você pode fazer essa oração inicial, então, para gente? Posso sim, Senhor Deus e Pai Celestial. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que Tu tem nos concedido de estarmos nessa manhã, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Abençoa a Tua filha, Senhor, que irá trazer, ó Pai, aleluia. Deus abençoe o seu coração, a sua mente, tudo aquilo que ela preparou. Que essa manhã venha a ser abençoadíssima para cada uma de nós. Tome em Tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 16, no versículo 1 ao versículo 13. Bom? Que diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho forças e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? E ele respondeu: 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, essa é a parábola do administrador fiel. E aí, queridos, assim, eu queria pedir, assim, se possível for, se vocês puderem ficar com as câmeras abertas, né? Eu iria agradecer bastante, porque é muito bom ficar olhando o rosto de vocês, né? Quando a gente olha, a gente interage melhor com as pessoas. Então, se vocês conseguirem deixar as câmeras abertas, eu vou agradecer, tá? Todos nós já lemos essa parábola, amém? Amém, né? O que vocês acham Amém. o que vocês acham dessa parábola? O que eu entendi, cara, é que hoje em dia as pessoas olham muito pelo dinheiro, não pelo amor, né? E também achei também que assim, como os nossos governantes de hoje, eles querem mais, quanto mais eles querem, né? E não estão vendo o povo, entendeu? Eu acredito que seja mais ou menos isso, Você entendeu? acha que essa parábola fala de dinheiro? Da ambição um pouco, de querer mais e mais, e Uhum. não.
e não vê a necessidade cega do dinheiro, no caso, e ser honestidade, né? Sim. Alguém mais? O que vocês acham dessa parábola? Alguém mais quer falar? Luciana, o que você acha, amor, dessa parábola? Eu acho que está mais ligada tem a ver com fidelidade, eu acho que está mais ligada à fidelidade, entendeu? O que nós fazemos enquanto servos. Eu acho que o que estava em questão ali na parábola foi a fidelidade do administrador. Eu acho que a gente pode trazer para a nossa vida hoje com relação à fidelidade a Deus, né? Servirmos ao Senhor com fidelidade. Amém. Dinheiro, fidelidade. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa parábola? Quando a gente lê sobre o administrador infiel, eu acho que Jesus está querendo dizer sobre isso. O que você acha, Luciene? Eu concordo com a Luciana, eu acho que ele está falando mais sobre fidelidade, entendeu? E, infelizmente, não só na administração do nosso mundo, das nossas amizades ou das nossas finanças, a grande maioria é muito infiel, muito, infelizmente. No dia a dia, até mesmo na igreja, a infidelidade é total em tudo. Vamos botar aí na balança 10%, 100% de pessoas, eu tiro 20% de fidelidade no geral, não só nas finanças. E os 80%, infelizmente, não é nem que não tenha noção, não se importam com isso, com total de fidelidade em todos os aspectos, infelizmente. Amém. Alguém mais quer falar? Eu. Fala. Bom dia. Tô dormindo Bom dia. ainda. Concordando aí com as irmãs, com o que as irmãs falaram, mas essa questão também da gente ter a consciência de que a gente vai prestar contas ao Senhor, né? Independente do que a gente tenha feito, né, de bom ou de ruim, né, o que Ele confiou a nós, a gente vai prestar contas a Ele. É isso que a gente precisa estar ciente. Deus abençoe. Amém. Então, dinheiro, ganância, né? Por dinheiro, infidelidade no seu relacionamento, nas suas finanças, no seu relacionamento com Deus, prestar contas com Deus. Bom, queridos, assim, a maioria das palavras, né? A gente acaba tirando várias conclusões, né? São várias interpretações. E, particularmente, não só eu, mas de acordo com o que a gente vai estudando, vai pesquisando, a gente vai vendo também alguns pontos de vista, e todos convergem para um mesmo denominador comum. A parábola do administrador infiel, ela é um pouco complicada em relação às outras. Eu não sei se vocês concordam comigo. Ela é um pouco mais complexa, porque parece que é meio contraditório Jesus vir elogiar, né, o Senhor elogiar um homem desonesto. Como é que é isso, né? Como é que um homem que rouba, um homem que desperdiça, polêmica, é né? responsável por... Oi, Cat? Ela é polêmica, é uma das parábolas polêmicas. É uma parábola Eu acho que polêmica. Jesus Quando está assim, elogiando a desonestidade, mas na verdade não é isso, né? e não ele é exatamente, não, esse é o ponto. Então, tipo assim, quando eu vi que eu estava escalada para falar dessa parábola, eu meio que assim, deu um friozinho na barriga, porque ela é realmente muito complexa, ela é muito polêmica. Às vezes, assim, é de difícil entendimento, né? Porque a gente precisa, dentro de tudo que é ensinado na palavra de Deus, e principalmente, né, focar no que Jesus fala, né? A gente precisa
tentar contextualizar e tentar trazer para nós o que Jesus quis dizer com aquilo, e não aquilo que eu gostaria de ouvir, nem as minhas conclusões, com o meu achismo, com as minhas opiniões, né? Ou porque eu estou aborrecido com alguém ou com fulano, e isso serve para o fulano ou para o Beltrano, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. E essa parábola, assim, tem muitas interpretações, existem várias interpretações, e talvez algumas nem muito satisfatórias para alguns. Por isso que eu perguntei para vocês o que vocês achavam, o que vocês acham, o que Jesus quis dizer, porque cada um de nós tem uma visão. Eu acho que Jesus quis falar sobre isso, sobre infidelidade. Eu acho que Jesus quis falar sobre ganância de dinheiro, entendeu? Então, assim, são várias interpretações, e talvez o que você pensa eu não concordo, ou o que eu penso você não concorde, né? Mas, assim, é sempre muito bom a gente, todas as vezes que a gente for meditar na palavra de Deus, ou ouvir alguém falar da palavra de Deus, a gente pedir para Deus preparar o nosso coração para receber essa palavra, porque a gente tenha um bom entendimento para entender o que ele realmente quis dizer com aquilo. Isso é muito importante, queridos, é muito importante para a nossa vida, porque é exatamente o que Jesus quis dizer que vai causar mudança em nós, não aquilo que eu gostaria que fosse, né? O meu achismo, né? Mas é exatamente o foco, o objetivo principal é que vai causar a transformação. E é exatamente isso que Jesus lançava e confrontava o homem. Mesmo ele estando errado, mesmo ele não querendo escutar aquilo, a palavra vinha para ele e ele sabia que era para ele. A gente sabe que é assim, a gente escuta, a gente lê, a gente medita, e a gente sabe que é para a gente às vezes rejeita aquilo, mas aquilo fica martelando, porque a gente sabe que é para nós. Primeiro tem que surtir o efeito em nós, né? Então, ela assim, é uma parábola muito complicada. E Jesus, como a gente tem dito sempre, ele usava as parábolas para ilustrar a vida comum, o cotidiano, para trazer uma verdade espiritual. Era exatamente isso que Jesus queria trazer. Ele usava o cotidiano, uma situação cotidiana, a vida comum, para trazer uma verdade espiritual para nós. E por isso é que ela causa uma mudança, causa às vezes um impacto em nós, né? Para as nossas vidas. Essa parábola do administrador fiel é uma daquelas em que o mestre nos dá um ensinamento, mas os pontos da parábola são um pouco complicados, né? Assim, porque às vezes a gente usa todo o cenário, todos os personagens, e a gente espiritualiza tudo aquilo. Não sei se vocês já viram isso, já ouviram isso, ou fazem isso. Eu já fiz isso muito, né? Eu vou usar a própria parábola da última aula que eu dei do bom samaritano, né? Porque a gente precisa entender que o propósito de Jesus de uma parábola era trazer um ponto principal, um ponto importante. Isso significa que nem todos os detalhes daquela parábola, daquela história que é construída, tem algum correspondente espiritual ou um significado obscuro. Exemplo, que eu estava falando para vocês da parábola do bom samaritano. Algumas pessoas começam a usar e falar que porque a parábola do bom samaritano, o ponto principal era Jesus responder uma pergunta. Quem lembra da pergunta que fizeram para Jesus na parábola do bom samaritano? Quem é o teu próximo? Quem era o meu próximo? Quem é meu O fariseu próximo? chegou e perguntou, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, para responder essa pergunta, Jesus usa a parábola do bom samaritano, né? E aí ele responde, você entende dentro dessa história que o meu próximo é aquele que precisa de mim. Mesmo que eu seja um judeu,
e esse meu próximo seja um samaritano. Ponto. Essa era a história, porque os judeus não se batiam com o samaritano. E eles não aceitavam que o samaritano poderia ser a pessoa que seria o próximo deles. Eles aceitavam que os judeus, o próximo deles seria eles mesmos ali, os judeus. Então, Jesus usa uma história para dizer que o próximo, nosso próximo, é aquele que precisa de mim. Que precisa de um conselho, que precisa de uma oração, que precisa de uma ajuda financeira, que precisa de um apoio moral, que precisa da palavra de Deus para alcançar o reino de Deus, para se aproximar de Deus. O meu próximo é aquele que me abraça, né? Quando eu estou triste, né? Eu estou triste, eu preciso de um abraço. Então, eu sou, né? Ele é o meu próximo, está precisando de mim. E aí eu vou lá, eu abraço, eu acalento, eu acalmo o seu coração. Então, eu estou com dor, eu estou aflito, eu estou passando necessidade, eu estou passando dificuldade. Então, eu olho para aquela pessoa e vejo que aquela pessoa precisa de mim de alguma maneira, né? E aí eu estou lá para ajudar. Mesmo que aquela pessoa não mereça, mesmo que aquela pessoa não faça parte, não acredite no mesmo Deus que eu acredite, não acredite na mesma fé que a minha, mesmo que essa pessoa não queira saber de Deus, se aquela pessoa precisa de mim, eu tenho que ser aquela pessoa que vai ajudar. Amém? Então, esse é o ponto principal. Então, a parábola do bom samaritano, ela serve de base para várias pessoas dizerem que o judeu que foi assaltado era Adão, que o samaritano que cuidava do judeu era o Jesus estava se referindo a ele mesmo, que o azeite que foi, né, colocado nas feridas era o sangue de Jesus, que a hospedaria, né, que acolheu, que recebeu aquele homem, era a igreja, né, que o hospedeiro era o pastor da igreja, que aquelas 2 moedas que foi pago na sua hospedagem representavam o batismo e a ceia. Então, assim, reparem que a gente tem a mania de olhar essas histórias, de espiritualizar. Não, assim, não está errado, mas a gente tem que se prender ao foco principal. Eu posso entender que Jesus cura as minhas feridas, ele trata de mim, ele é a única pessoa que vê a minha necessidade e me ajuda, papapá. Mas observe o que Jesus quis dizer com essa história. Era para falar disso, que ele era o que curava as feridas, que as moedas que foram pagas vai representar o batismo. Era isso que Jesus queria dizer com isso? Na minha interpretação, queridos, eu entendo que o foco de Jesus era mostrar para os fariseus que Deus não faz acepção de pessoas, que não existe essa coisa de excluído para Deus, não existe filho excluído, né? Não existe branco ou preto, gordo ou magro, hétero, homo, não existe. Existe uma pessoa que precisa, existe uma pessoa necessitada e que eu preciso me colocar pronto para ajudar essa pessoa que precisa de mim quando ela estiver triste, quando ela estiver com fome, quando ela estiver ao relento, quando ela estiver angustiada, e que eu tenho que ser essa pessoa que me coloco nessa disposição. Então, precisamos analisar a parábola e verificar o ponto principal, o objetivo maior dessa parábola. Eles foram contados por Cristo por causa de alguma coisa, por causa de uma situação ali no cotidiano deles, no normal deles, na vida, no comportamento que eles estavam tendo, e que Jesus, para não dizer diretamente na cara deles, ele usava uma história. E aí, sabe aquela coisa assim, jogou verde, né? Jogou verde, essa carapuça serviu para você.
Ele tinha uma intenção de atingir alguém e mostrar, falar, fazer aquela pessoa olhar para si e ver que ela estava errada, e ver que não era desse jeito que agradava a Deus, e ver que aquele pensamento não era bem daquele jeito, né? Ele tinha essa intenção, ele olhava para aquela pessoa, via que aquela pessoa se comportava errado, não era aquilo que Deus queria, e aí ele jogava um verdezinho, uma história, e a intenção de Jesus era que aquela pessoa se olhasse. Olha para você, vê, olha como você está agindo, como você está se comportando, e vê se realmente é isso que está agradando a Deus, entendeu? E ele jogava para todo mundo. Aí, se a carapuça para quem servisse, era para você mesmo. Entendeu? Então, assim, é sempre nessa intenção. E aí, queridos, é importante que entender que ele constrói essa história, eles levam a um clímax. Jesus, quando conta essa história, ele leva a um clímax, ou seja, leva diretamente a pontos. Eles colaboram todo o cenário, todos os personagens, todos os utensílios usados nas parábolas de Jesus convergem, colaboram para levar para a moral da história. Né? A moral da história qual é? É essa. Então, assim, não que seja errado, né? Eu posso espirituar, eu não vejo nada de errado. Se você se sentiu tocado, quando Jesus conta, falando, não, porque o bom samaritano usou o azeite, é só o sangue de Jesus para curar as minhas feridas, para curar as minhas mazelas, para me libertar, para me fazer novo, para restaurar a minha vida. Se você consegue trazer essa verdade para você, glória a Deus por isso. Mas você não pode dizer que este era o ponto principal. Não foi esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era mostrar através daquela parábola e trazer, dar um tapa na cara, né, sem mão dos fariseus, que não existe acepção de pessoas. Não existe. Para Deus, todo mundo é filho, todo mundo é dele, é para ele, foi feito por ele, e ele não pode tratar de maneira diferente. Eu não posso virar as costas para quem está precisando de mim, seja ele quem for. E os judeus faziam isso muito, muito mesmo. Então, assim, a moral da história, quando a gente lê a parábola do administrador fiel, o ponto que Jesus, como eu falei, são várias interpretações e eu vou tentar trazer aquilo que eu entendi, que eu pesquisei e achei assim, um senso comum, né? um denominador comum de várias opiniões, né? Vi muitas. Mas aqui eu acho que melhor se encaixa dentro da parábola, assim, eu acredito que seja essa a interpretação. Vocês têm todo o direito de discordar, vocês, como eu falei, a gente tem pontos de vista diferentes, graças a Deus, Deus nos fez seres pensantes, né? Para a gente ler, analisar e reter o que é bom para nós, reter o que é bom. Né? Então, eu acredito que assim, Jesus, ele quando traz a parábola do administrador fiel, ele quer ressaltar a diligência, o zelo, o cuidado, a dedicação, o esmero daquele homem em resolver assuntos pendentes para que ele atendesse à demanda do seu Senhor. Então, quando a gente olha, você vê que era um homem que gastou de maneira descontrolada, desmedida, corrupta, talvez, todo o dinheiro. Conta a história de um senhor que tinha um administrador e ele entregou toda a sua casa, todas as suas finanças para o cuidado desse homem. E aí esse homem começou a cuidar, só que começou a administrar de maneira errada. Ao invés, né, pelo menos na minha interpretação, ao invés dele trazer lucros, né, para o seu senhor, pelo contrário, ele estava trazendo prejuízo para aquele senhor e não foi. A Bíblia ela fala que as pessoas estavam falando isso.
As pessoas viam o comportamento errado daquele homem. E aí chega aos ouvidos do seu senhor e ele chega e fala assim, olha só, eu estou ouvindo coisas ruins de você. Eu estou ouvindo que você está fazendo coisas ruins com a administração dos meus bens, da minha casa, das minhas propriedades. E aí ele chama ele para uma reunião e fala, cara, presta contas de tudo, porque você não pode mais ser o meu administrador. Eu quero que você preste conta, ou seja, até então, o que dá a entender é que esse senhor, oficialmente, né, literalmente, ele não tinha avaliado o tamanho do prejuízo, né, o tamanho do estrago. E aí ele pede, fala assim, presta contas, eu quero uma reunião, vamos, sabe aquela coisa do contador, da auditoria, né, que você chama, e vamos avaliar nota por nota, bater recibo por recibo, e não bate aqui, não bate, é isso. E aí o que acontece, de todas as coisas ruins que ele tinha escutado, ele já chegou e falou, olha só, você não serve mais, você não tem como ser mais o meu administrador. Porque eu fico imaginando assim, você, cara, o meu prejuízo deve ser muito grande pelo que o pessoal está falando. Então, eu não tenho condições de continuar com uma pessoa desse jeito. Imagina, você me coloca para cuidar das suas finanças, da sua empresa. E aí você fica sabendo por terceiros, né, que a sua empresa vai mal das pernas, né? Que você não consegue contrato, não consegue vender, não consegue pagar as contas. E aí você fica assim, meu pai do céu, que é isso? Eu vou mandar despedir. A primeira atitude é mandar despedir. Não, ele vai ter que ir embora, mas antes de ir embora, ele vai ter que prestar contas. Ele vai ter que prestar contas. E foi exatamente isso que aconteceu. E aquele administrador, o que ele faz? Meu Deus, ele vai me mandar embora. E agora? Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer aquilo. Eu tenho vergonha de pedir emprestado, de pedir alguma coisa para alguém. O que eu vou fazer? Ele automaticamente ele teve um eureka, uma ideia. Pensou rápido. O que eu vou fazer? Eu vou chamar as pessoas que estavam devendo, para um acerto de contas. E aí ele chega, por quê? O que ele pensou? Por quê? Talvez eu ajustando aqui, fazendo, renegociando a dívida, eu consiga uma porta aberta com esse pessoal, porque quando eu precisar, eles vão me ajudar, eles vão me acolher, né? Então, o que ele fez? Chamou quanto que você está devendo? Eu estou devendo 100. Deixa eu ver que era 100 potes, eu acho, de azeite, uma coisa assim. Tô devendo 100. Oi, era azeite, né? Azeite, Vem aqui depressa. Anota aí, vamos renegociar aí, paga 50. Aí o outro, quando você está devendo 100 de trigo? Anota aí, então anota aí, 80. Dá para fechar por 80? Você consegue pagar 80? Você consegue pagar 50? Consigo, beleza. Então é isso. Pegou o dinheiro para prestar contas para o seu senhor. E o que ele fez com isso? Ele pensou nele também, né? Por quê? Se eu devo 100 e pago 50, opa, quantos de nós já não renegociou dívidas em bancos, né? Eu acho que a maioria já fez isso, né? Devia uma conta absurda para alguém, para uma financeira, uma pessoa, olha só, quanto você pode pagar? A gente parcela essa dívida em tantas vezes, né? Pois é uma maravilha, não é, queridos? É uma maravilha. Você chegar na pessoa que você Fala está sobre devendo. dinheiro mesmo também. A pessoa que você está devendo. E aquela pessoa chegar e falar assim, não, olha só, vamos dar um jeitinho aqui, você vai conseguir pagar. Cara, você além de conseguir pagar, você diminuir a sua dívida, isso é maravilhoso. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu tive que abrir uma conta salário e quando eu fui mandada embora e tal,
não tinha muita experiência com esse lance de banco e tal, conta salário, eu deixei a conta, eu não fechei, eu não encerrei a conta. Não sabia, nem imaginava que eles cobravam para manter a conta. E aí eu deixei, e os anos se passaram, sei lá, passaram-se 10 anos, eu acho. E a dívida foi aumentando. Quando eu recebi uma carta do Banco do Brasil dizendo que eu estava devendo R$ 500 de manutenção de conta. Eu esqueci, eu não usava essa conta para nada, gente. Eu achava que essa conta era só para quando conta salário, eu saí do emprego e esqueci ela. Aí eu fui lá, falei, moço, pelo amor de Deus, eu não sabia disso, que não sei o que, papapá. Ele, não, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou botar aqui R$ 100, você consegue pagar? Eu falei, não consigo, agora, eu já tinha até levado um dinheiro, e eu falei, não consigo, eu pago agora. Pô, de 500 para 100, foi maravilhoso, né? Olha só. Então, observe que o que esse camarada fez foi, além de aliviar o fardo daqueles que estavam devendo, né? A angústia daqueles que estavam devendo, porque quando você deve, é difícil você obter crédito de novo naquele mesmo lugar, não é verdade? Então, eu imagino que esses devedores já nem tinham mais crédito com aquela administração. E fora que aquele senhor, se aquele homem fosse mandado embora, saísse, deixa para lá, cada um segue a sua vida, o dono daquela propriedade, ele ia sair no zero, não é verdade? Alguma coisa é melhor do que nada. É ou não é? Você deve 100, a pessoa fica cada um por si. Aquele senhor já imaginava, só vou ter prejuízo, mas pelo contrário, ele ganhou pelo menos de um, ele ganhou 80, do outro ganhou 50. Alguma coisa é melhor do que nada. E aquele senhor... Karen, Oi? só um Oi. exemplo, isso aconteceu com o Serasa, né? Nessa pandemia aí abaixou a dívida do povo todo, só para receber alguma coisa. Pois é, mas é exatamente isso que eu estou falando. Que esse administrador, apesar dele ser um homem de comportamento ruim, desonesto, corrupto, ele em meio, né, a uma adversidade, em meio a um momento conflituoso da sua vida, de perda, que talvez fosse uma grande perda, porque disse que não sabia fazer nada, ele teve um momento de luz na vida dele, ele contornou a situação que foi tão bom para ele, quanto para o seu senhor, quanto foi bom para os seus devedores. Então, observe que essa parábola está sendo tratada aqui, fala do uso das habilidades que Deus nos deu, mesmo na manipulação do uso do dinheiro, que ele fala das riquezas do ímpio, né, iníqua, com fim proveitoso. Ou seja, que ele usou da sua habilidade, do seu conhecimento, e contornou uma situação que chegou ao ponto dele conseguir o quê? Antes o senhor dele tinha o quê por ele? Estava sentindo o quê por ele? Ódio, raiva, desprezo, né? Decepção, frustração. E aí aquele senhor volta para ele e fala, olha, elogia aquele homem. Elogia a prudência, elogia a sabedoria daquele homem, elogia, né, a perspicácia, o jeito como ele contornou a situação que deixou todo mundo bem. Né? Então, assim, ele fez amigos, tanto talvez aquele senhor nem contratasse mais ele pelo o histórico dele, né? Que Jesus não conta depois. Por causa do histórico, assim, eu não vou arriscar de novo, vai que eu dou uma segunda chance e ele faz tudo de novo. Que a gente conhece bem, né, essas coisas. Então, eu acredito que não tenha, mas que ele ficou muito admirado com essa atitude dele, isso ele ficou. Então, assim, então ele usa as habilidades de tal forma que quando
O que Jesus quis dizer que a gente tem que usar as nossas habilidades, o nosso conhecimento, aquilo que Deus nos deu, de tal forma que quando eu usar esses recursos, as minhas habilidades, né, eu tenho que ter um fim proveitoso para isso. O que Jesus estava querendo dizer é que, tipo assim, as minhas habilidades, quando eu as uso para a evangelização, quando eu ajudo no trabalho da pregação da palavra de Deus, na distribuição de Bíblias, para que quando eu morrer e chegar lá no céu, terá um monte de gente dizendo: esse foi responsável também pela minha conversão. Lá que Jesus ele fala lá, ó, lá no versículo, vamos lá, abre lá Lucas 16. Lá no versículo 9. Por isso eu lhes digo, usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, para abrir portas, para ficar bem vistos, para receber bom testemunho, de forma que quando ela acabar, porque era isso que ele falava, quando eu realmente perder tudo, eu tenho amigos, eu tenho a quem recorrer. Estes recebam nas moradas eternas. O que quer dizer isso? Que quando eu chegar lá no céu, eles vão testemunhar ao meu respeito. Ele colaborou, ele reverteu a situação, ele se dedicou, ele trabalhou para que eu me convertesse. Aqui eu estou usando o lado espiritual, que eu entendi. Ele usou as riquezas desse mundo para aliviar o fardo, aliviar a vergonha, aliviar o sofrimento daqueles que estavam devendo. E aliviar, ou seja, como é que eu posso dizer? Minimizar o prejuízo do seu senhor. Observem que alivio, você tentar melhorar a condição de vida de uma pessoa. Você trabalhou, você se dedicou, você se esmerou para fazer com que aquela pessoa sofresse menos, se angustiasse menos, ficasse menos cansada. Você trabalhou e se esmerou para que aquela pessoa alcançasse e se tornasse um herdeiro de Deus, um herdeiro dos céus. Então, assim, a admiração aqui, o elogio aqui não foi pela atitude desonesta. Aqui o ponto principal não é falar da desonestidade daquele homem, mas era para falar da dedicação, da sabedoria, da prudência de que aquele homem usou as riquezas do mundo, o dinheiro, para trazer alívio, para fazer amizades, para poder saber com quem você pode contar, quem você pode pedir socorro, para quem, e você só vai pedir socorro, só vai pedir ajuda para aqueles que você é bem visto. Porque, na verdade, os devedores agora passaram a ter um sentimento de gratidão. E jamais iriam virar as costas. Pô, eu devia 100, o cara conseguiu fazer com que eu devesse 50. Eu devia 80. Poxa, minha dívida era grande demais. Não há nada que eu pudesse fazer que pagasse a minha dívida com Deus. Mas a Luciene, mas a Ketlene, elas trabalharam. Elas fizeram com que o meu Senhor olhasse para mim e dissesse: não há dívida nenhuma para ser paga. Abriu mão de todo o seu direito, né? Porque o senhor daquele homem tinha o direito de receber integralmente e aquele administrador pagar a dívida dele. Pagar, não é verdade? Só que, na verdade, ele não tinha como pagar, mas ele conseguiu
trazer alguma coisa, ele conseguiu trabalhar em prol de alguma coisa, favorecer de alguma forma. Eu não iria conseguir pagar tudo, mas ele se empenhou para que aquela situação fosse contornada. Amém? Então, Jesus, quando olha para a gente, Jesus, quando vê a nossa vida, a gente não tem como pagar, e eu não tenho como pagar a sua dívida, Luciene. Eu não tenho como pagar a sua dívida, Babi. Entendeu? Mas eu posso fazer com que Jesus olhe para você e diga que a sua vida está aniquilada, acabada. Ele te perdoa. Eu posso trabalhar em favor disso, de que Jesus te perdoa da dívida e te recebe nos seus braços. Amém? Então, quando Jesus começa a contar essa parábola, na verdade, se a gente voltar lá no capítulo 15, voltar na aula passada, nós vamos ver que Jesus, ele conta ele conta 4 parábolas em resposta a uma atitude dos fariseus. Lá no capítulo 15, mostra que que os pecadores e os publicanos procuraram Jesus, estavam com Jesus. E os fariseus discordavam dessa atitude de Jesus, de receber os publicanos e os pecadores. Eles não concordavam, porque os publicanos, só para fazer uma lembrança, os publicanos eram aquelas pessoas que trabalhavam para o Império Romano, cobrador de impostos, e que colocavam preços muito altos sobre esses impostos. E os judeus, né, eles não aceitavam, porque como é que pode? Eles são os nossos irmãos, jogar esse fardo tão pesado nos nossos ombros. Então, eles desprezavam mesmo os publicanos. E os pecadores eram aquelas pessoas que queriam viver a sua vida do seu jeito, sem limite, sem pudores, sem respeitar ninguém, do seu jeito. Bebe, come, se divertem, se prostituem, não estão nem aí. E eles desprezavam. Então, quando eles olham Jesus dizendo que é o Messias, dizendo que é o Filho de Deus, recebendo esse pessoal, eles odiavam isso, essa atitude de Jesus. E aí Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, conhecendo a atitude deles, aí ele vem e começa a contar uma sequência de parábolas a respeito disso. Aí ele fala da ovelha perdida, lembra? Que ele começa a falar da ovelha perdida? Que um homem percebe que está faltando uma ovelha e aí ele vai atrás daquela única ovelha e deixa as 99 lá atrás. E aí Jesus chega e aí a parábola diz que aquele homem volta e dá uma festa por causa daquela única ovelha perdida. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que há mais alegria para um pecador que se arrepende do que 99 que não precisa de arrependimento. Ou seja, Jesus estava dizendo que Deus se alegra mais com a conversão de um publicano, de um pecador, do que com aqueles 99 fariseus que se achavam justos, santos e etc. Né? Aí ele vem em sequência, ele conta uma outra parábola, que ele fala da parábola da moeda perdida, que vai na mesma linha, na mesma intenção, com uma mulher que tinha 10 dracmas, perde uma, e a mulher fica desesperada e começa a varrer a casa e sobe móvel para cá, arrasta móvel para lá e não sossega enquanto não acha. E ela acha aquela moeda perdida. Aí o que ela faz? Ela vai correndo atrás das vezes. Ei, vem cá, vamos fazer uma festa, vem se alegrar comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. E Jesus fala, repete a mesma coisa. Há mais alegria para um pecador que se arrepende do que por 9 que não precisa de arrependimento. Ele está falando para quem? Para ele, há mais alegria para um publicano, para uma prostituta, por um adúltero, né? Que se arrepende, que quer ouvir falar de Deus, que quer se reconciliar com Deus, do que com aqueles que se acham não precisam. E aí ele vem e traz uma outra parábola que fala do filho perdido, né? Do filho pródigo.
Esse filho pródigo, que eles representavam os pecadores, os publicanos. E o irmão mais velho representava quem? Os fariseus. E que ficou chateado, com raiva, quando o pai recebe de volta o filho mais novo arrependido. E aí é que Jesus se volta para os seus discípulos. Eu fico imaginando a cena. Jesus está falando para todo mundo ali essas parábolas, e de repente Jesus chega nos discípulos. Imagina assim, Jesus virar o olhar ou tentar se comunicar com os discípulos por olhar, virar o seu rosto para os discípulos, e ele começa a falar do administrador infiel. Isso é uma sequência de 4 parábolas falando da mesma coisa, do mesmo assunto, com o propósito de atingir as mesmas pessoas. E no contexto dessa parábola é que a gente vê Jesus tratando diretamente contra o comportamento, as atitudes, os pensamentos desses fariseus. O público era o mesmo, a mensagem era a mesma das 4 parábolas, e era para confrontar quem? Os fariseus. Era eles que estavam criticando Jesus por receber publicano e por receber os pecadores consigo. Porque Jesus olha para essas pessoas, queridos, e é o que a gente precisa fazer, independente de religião, e isso precisa estar muito claro, independente de denominação. Jesus olha para essas pessoas, acolhe essas pessoas, e essas pessoas se sentem bem ao lado de Jesus. Por isso que elas estavam o tempo todo atrás de Jesus, elas se sentiam bem. E Jesus se sentia amigo delas. E os religiosos odiavam Jesus por causa disso. Eles odiavam Jesus por causa disso, porque elas se sentiam bem, se sentiam acolhidas e Jesus se sentia amigo delas. Então, depois que Jesus conta essa história, Lucas registra no versículo 14, ele diz o seguinte, que os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Jesus sabia da intenção do coração daqueles homens. Jesus via o testemunho daqueles fariseus gananciosos, amantes de dinheiro. E aí Jesus vem e traz essa parábola, falando de administração, de dinheiro, de recursos financeiros, das riquezas desse mundo, para atingir a ferida daqueles homens. Para atingir aqueles homens, porque eles eram homens que não abriam mão de nada. Homens e mulheres gananciosos por dinheiro não conseguem abrir mão em prol de um bem-estar, em prol de paz, em prol de reconciliamento, de relacionamento, de mudanças. Se eu preciso abrir mão disso para fazer isso, então eu vou fazer isso. Aí Jesus vem, conta essa parábola para atingir ele, porque eles não eram capazes de enxergar que aqueles homens e mulheres pecadores queriam se aproximar de Deus. E Jesus abriu mão de toda a sua glória, se fez homem, Deus se fez homem, para que esses pudessem reconciliar com Deus. Ele abriu mão de conforto. Jesus não tinha casa. Jesus não tinha conforto. Jesus não se apropriava de dinheiro de ninguém. Ele não usurpava nada. Ele fazia isso, queridos, em prol de que o homem se reconciliasse com Deus. Que o homem... você quer ouvir falar de Deus? Então vem cá. Vem cá, não tem problema não. Se assente aí. Tome uma xícara de café comigo. Come um biscoito, sente-se aí. Não tem, porque você vê que Jesus ele era convidado para várias situações, banquetes de gente rica. Entrava na casa de gente rica. Não era verdade?
Mas os fariseus não permitiam, não queriam que eles entrassem também, os pecadores e os publicanos. E Jesus não concordava com isso, aí Jesus ia lá, dava uma lapada neles. Dava uma lapada neles. Então, a parábola do administrador infiel era contra eles. Era exatamente como a da ovelha perdida e da dracma perdida e o do filho pródigo. Era para atingir eles. Em que sentido essa parábola do administrador infiel coloca em xeque a avareza dos fariseus, o amor que eles tinham pelo dinheiro, a arrogância espiritual comparada com os publicanos e os pecadores? É que o administrador infiel foi capaz de abrir mão do que era direito do seu senhor em nome do acordo. Ele procurou um cara que devia 100 e ele pagou 50. Não tem problema não, cara. Eu vou fazer com que a gente tenha um novo relacionamento. Eu vou sair bem dessa história. O meu senhor nem vai ficar no prejuízo. Os devedores vão ter crédito de novo. E eu ainda vou conseguir abrir portas para mim, porque no dia que faltar o dinheiro, eu vou. Então, ele abriu mão, ele renegociou, ele não olhou para o seu... Ele não foi... Nessa atitude, queridos, ele pode até ter sido muito... muito interesseiro. É que a gente olha essa parábola e a gente vê logo o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro de querer se dar bem em tudo, né? Com certeza, é isso que eu quis te dizer. De querer se dar bem em tudo. É isso aí. E Mas, não cara, vê, né, o amor de Deus, né? pode até ser, mas que se você usar de maneira correta, de maneira proveitosa, em que você consegue amenizar os efeitos daquilo, consegue trazer paz, consegue trazer tranquilidade para as pessoas que estão envolvidas, beleza. Porque foi por isso que ele foi elogiado. Você fez o que era bom. Não, você fez o que estava ao seu alcance fazer. Vocês conseguem entender? Você fez. Olha, não tenho como mudar o passado. Não tenho como mudar, não tenho como voltar lá atrás e não fazer tudo o que eu fiz para que essa tragédia acontecesse. Não tem como, não tem como. E era isso que Jesus estava falando. Você olha para os pecadores, fariseus, você olha para esses homens, pecadores, prostitutos, não tem como mudar o passado deles, mas tem como mudar o futuro deles. Eu tenho como mudar o futuro de muita gente. Eu tenho como mudar o futuro do meu marido, do meu patrão, do meu filho, do meu amigo, do meu vizinho. Com a minha atitude sábia, prudente, inteligente de ser. Eu posso usar as minhas habilidades, o meu conhecimento, os meus recursos financeiros para glorificar o nome de Deus. Porque, queridos, quem saiu, assim, eu tenho certeza que todo mundo ali saiu com um sorriso de ponta a ponta. Todo mundo saiu. Porque, de verdade, querida, Luciane, se você me deve 100, e aí a minha perspectiva hoje é de que você não vai me pagar nunca. Eu estou no prejuízo já, porque eu fiz investimento, não é verdade? Eu fiz investimento. Aí chega uma pessoa, peraí, cara, eu vou conversar com a Luciene, ver o que ela consegue. Aí você me aparece com 50. Cara, pelo menos pagou o custo do meu produto, eu não estou no prejuízo. Eu não vou ficar feliz com isso. Eu ficaria infeliz se você não me pagasse nada. Então, assim, o que Jesus ele está querendo dizer, cara, vocês, fariseus, que têm toda essa inteligência, que têm todo esse conhecimento, que têm toda essa riqueza disponível a vocês, usem em favor de que esses publicanos, de que esses pecadores se reconciliem com Deus.
que vocês podem fazer para que esses homens venham se aproximar de novo de Deus? Eles querem. Olha só a diferença. Eu não tenho nada para oferecer. Jesus, homem pobre. O que eu tenho para oferecer? Vai ter uma hora que a multidão lá com fome. O que vocês têm? A gente só tem 3 pãezinhos, alguns peixinhos aqui. Eu não tenho muita coisa para oferecer. Mas o que vocês têm? Oferece. E a grande multiplicação, o que vocês têm para contribuir, para fazer com que o reino de Deus se expanda e para fazer com que aquela pessoa que quer se aproximar de Deus e não vê condições para se aproximar de Deus, consiga novamente se aproximar de Deus. Meu conhecimento, minha habilidade, meu jeito articulado de ser, o meu jeito de falar, eu consigo mexer aqui, eu consigo fazer isso, e eu vou fazer com que o nome de Deus seja glorificado. É uma parábola que retrata esse conflito com os fariseus, que fala dessa avareza deles, que revela a repulsa dos fariseus que tinham contra os publicanos e os pecadores, desprendimento financeiro para herdar coisas maiores. E aí, queridos, eu vou finalizar, e aí tomara que vocês tenham conseguido entender o que eu quis dizer, porque assim, é difícil, mas assim, lá em Lucas 16:13, assim, para a gente concluir, ele fecha esse tema, esse texto, né, dizendo o seguinte: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, Jesus ele vem fechando esse texto, esse tema, falando de dinheiro, querido. Falando dessa avareza, dessa ganância que eles têm, né? De não repartir, de não compartilhar, de não usar o que eles têm em prol do reino de Deus. É guardar para si e excluir as pessoas. Você não tem problema nenhum de você ser milionário se você um dia ganhar na Mega Sena, pelo amor de Deus, lembra de mim. Lembra de mim. Não tem problema nenhum. Mas, cara, o que você pode fazer com esse dinheiro para expandir o reino de Deus? Para fazer com que o seu próximo seja ajudado por você? Ah, eu ganhei 60 milhões na Mega Sena. Quantas famílias carentes eu posso ajudar? Nesse período de pandemia, a gente tem visto muita gente ajudar em muitas coisas, né? O Itaú, ele tem feito um comercial, não sei se vocês têm observado, não, porque a gente doou 40 milhões para não sei quem, para a instituição tal, para o hospital tal, para o hospital de campanha. Não sei se vocês têm visto essa campanha, né? Cara, é isso! Se você for parar no dinheiro, querido, e for analisar, você não sabe a origem do dinheiro que chegou até você. Você sabe? Você não sabe de onde surgiu aquele dinheiro. Pode ter surgido de um meio corrupto, de um meio ilícito, não pode? Pode ter vindo de uma pessoa que não é da mesma religião que você, que ofereceu aquele dinheiro para um Deus tal, não pode? Mas chegou até você, não chegou? Se você parar para pensar nisso, você vai usar esse dinheiro? Não vai usar. Não vai usar esse dinheiro. Veio de traficante. O dinheiro rodou, veio de uma compra de droga. Veio parar em você e comprou comida para você. É isso que Jesus está falando, as riquezas desse mundo iníquo, ímpio. Toda riqueza esse dinheiro a gente não sabe a origem dele. Mas o que você pode fazer daqui para frente? Você vai continuar usando como meios ilícitos? Você vai continuar se corrompendo, comprando as pessoas? Você vai continuar usando ele para se prostituir? Para comprar droga? Para alimentar o vício de alguém? Não. Você vai procurar fazer o bem com aquele dinheiro. E essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade
é glorificar a Deus em tudo que fazemos, em tudo. E aí, Jesus chama a atenção deles, que eles podem usar toda a habilidade deles, todo o conhecimento que eles têm, toda a riqueza que eles tinham, em prol do reino. Ajuda esses publicanos. O que você pode? Dá para você organizar um evento em que eu vou ministrar a palavra e você vai mandar convite impresso, lá com aquele anel lá, carimbado, bonito, com o nome da pessoa. Você, fariseu, vai fazer isso, mandar para o publicano lá, Zaqueu. Ó, Zaqueu, eu, fulano de tal, fariseu, Paulo. Ó, tô convidando você, Zaqueu, para vir na minha casa, ouvir, falar de Deus. É isso que Jesus estava querendo dizer. É isso. Você é capaz de abrir mão da sua arrogância, do seu achismo, dos seus preconceitos, né, da sua ganância, em prol de um publicano que quer ouvir falar de Deus? Então, tem que cair por terra. E era isso que Jesus... E eles sabiam que era para ele, porque lá no versículo 14 diz que eles sabiam que eram para eles e zombavam de Jesus, não davam crédito. E esse é o mal da humanidade, né? Do homem. É ouvir, saber que é para ele e não dar crédito, ainda ficar rindo. Ainda ficar rindo e ficar zombando da gente que prega a palavra de Deus, que ministra a palavra de Deus para a vida das pessoas. Sabem que é para eles. E, infelizmente, chegará um dia, como a Babi falou, que a gente terá que prestar contas. Chegará um dia que a gente terá que prestar contas. E o que eu fiz para fazer que o nome de Jesus fosse revelado. E, queridos, eu tenho lido e escutado algumas pregações acerca da volta de Jesus, que a gente começa a ver essa pandemia, a gente fica, né, meio preocupado, né? Será que é agora? Mas uma coisa que eu tenho aprendido muito, que Jesus já falou, quando ele fala que essas coisas todas iriam acontecer, ainda não é o fim. Mas o fim chegará num dia em que todo mundo ouvirá falar do Evangelho. Todo mundo, no dia que todo mundo receber a palavra de Deus, todo mundo conhecer Jesus, todo mundo ouvir falar de Jesus, chegará ao fim. Lá em Mateus 24 fala isso. Um dia que a palavra de Deus for pregada para todo mundo, chegará ao fim. E aí vai a reflexão. O quanto eu quero que Jesus volte. Tem que estar relacionado ao quanto eu quero pregar a palavra de Deus. O quanto eu preciso pregar a palavra de Deus. O quanto eu preciso investir para que as pessoas conheçam Jesus. Quem não conhece, eu preciso correr atrás dessas pessoas que não conhecem. Eu preciso investir tempo, inteligência, sabedoria, recursos financeiros para que o mundo todo saiba quem é Jesus. E aí chegará o fim, e aí o Senhor chegará a falar: vem, bendito do meu Pai, venha participar do grande banquete. Vem, porque você foi convidado. Karen, seu nome está aqui no convite, está na lista de convidados. Babi, todo mundo poder participar quando Jesus chamar. Amém? E é isso, querida. Espero ter sido clara. Não sei como a gente estava falando, é bem complicado. Se vocês querem... Você falou tudo, né? vocês quiserem acrescentar alguma coisa ou discordar de alguma coisa, ficam livres, porque essa, assim, para mim, foi uma interpretação que eu acho que mais encaixou com o contexto, né, da parábola, né, do contexto da época, né? Porque era exatamente isso que estava acontecendo, esse conflito entre fariseus e os demais. Fariseus, escribas, doutores e os demais, ou seja, aqueles que não seguiam, né? Que não estavam ali junto com eles, eram os que estavam à margem, né? Hein, cara? Foi. Karen, ontem
Hein, Kari? Ontem eu estava trazendo a Rosiane, né, para TV Alto. Aí, quando eu estava chegando ali perto do shopping, eu vi duas pessoas debaixo de um cobertor e aquele chuva toda, aquela chuva em cima dele. Eu falei assim, gente, meu Deus, quem pode fazer alguma coisa por essa pessoa? Botar pelo menos na maquis. Só uma tristeza tão grande, de vontade de sair do carro e tirar as pessoas daquela chuva, né? Aí, quando foi à noite, quando eu vi, falaram que em São Paulo, né, morreu 2 pessoas, né, na rua sobre o tempo, né, o frio. Eu fiquei tão aflita. Meu Deus, porque aquilo dói, a gente vê isso. Porque nem sempre a gente rua por dentro, não tem o que comer, né? Não tem o que trabalhar, não tem um teto. Nós temos que agradecer muito a isso, porque nós temos um teto, uma cama confortável. E a gente vê, né? Porque é isso, a gente dói. Isso que você falou hoje, os governantes não estão nem aí, ninguém faz nada, e outros fazem por se elogiar. Tudo isso você falou hoje. Eu senti isso muito mesmo, por isso que eu falei que hoje tem dinheiro, ganância, e não estão vendo o amor de Deus. Mas eles estão. Tem muita gente chegando, e eu creio que Jesus também pode estar nesse mover de tudo que está vendo pela essa pandemia, porque está puxando muita gente mesmo, né? E eu tenho visto também a união. Nós também, como igreja, nós temos essa união tão boa de agradecer, orar pelo que eles estão enfermos, pedir. Isso é um amor muito grande. É isso tudo, cara. Parabéns pela essa linda palavra, tá? Mexeu muito que eu passei esses 3 dias, entendeu? Mas eu agradeço a todas as irmãs também por ter me ajudado em oração, porque eu amo vocês muito, vocês são minha família. Obrigado, um abraço para todas. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Hein, Karen? Só lembrando aqui, quando você falou que o Jesus não elogiou a desonestidade dele, né? Mas assim, a prudência, né? De pensar no futuro. Eu lembrei também da minha época no projeto no Degás. Eu falava para os adolescentes, vocês são criativos. Como vocês são criativos, mas use essa criatividade para fazer o que é certo, né? O que é bom. E é isso, né? Direcionar sempre as nossas habilidades para fazer o que é certo, o que vai glorificar o nome de Deus. Deus abençoe pela aula. Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Cat? Oi. Eu acho que você falou tudo, entendeu? E assim, o que ficou bem forte para mim é que você pode errar, sim, mas você tem que parar, refletir e mudar essa história, entendeu? E refazer e continuar. Não é importante o que você fez, mas o que você vai fazer daqui para frente. Como você vai mudar isso? Como você vai continuar essa história? Então, você arrasou. Arrasou. Fala, Cat. Não, só para complementar, né, assim, essa parábola, como você mesmo falou, né, a gente acabou, né, chegando a esse consenso. Jesus não está, né, realmente elogiando a desonestidade, né, a questão de se valorizar o dinheiro, essa coisa toda, né? Na verdade, quem está elogiando o administrador desonesto é o senhor dele, né? Não é o nosso senhor, é o senhor da parábola, né? E é interessante, né, que quando ele fala, né, que ele agiu astutamente, você estava falando, estava aqui imaginando, né? É quando a palavra de Deus fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes, né, que os filhos da luz. E essa parábola enfatiza isso assim totalmente, porque se a gente for parar para pensar, né, o que Jesus está falando, na verdade, né, apenas para encerrar, porque eu não quero falar muito, é que quem é do mundo faz o possível para ganhar o mundo. E em contrapartida, nós que somos do céu, não nos esforçamos totalmente para ganhar o céu, como nós devemos, né? Porque nós somos filhos do céu, somos filhos da luz, somos filhos de Deus. Então, assim, a proatividade dele, a astúcia dele, a prudência dele, uma prudência, né, ainda que mundana, é o que Jesus está falando, né? Vocês têm que usar essa astúcia para ganhar o céu, porque vocês são filhos do céu, né? E é o que Jesus está falando aqui. A gente não pode servir a 2 senhores, ou somos do mundo,
ou nós somos do céu. Então, assim, não tem essa coisa dos fins justificarem os meios. Para nós, isso não existe. Não existe. Né? É o que Jesus está falando aqui. Aí vocês ganham dinheiro, vocês estão agindo de tal forma, vocês estão olhando para o lado errado. O fim de vocês não vai justificar os meios. Então, a gente precisa entender isso. Ah, não, eu fiz aqui, mas lá na frente Jesus vai dar um jeitinho. Ah, mas Jesus entende meu coração, ele sabe que eu sou fraquinho. Sim, mas o que está à nossa disposição, né? São os frutos do Espírito, é uma vida com Deus, é uma vida de renúncia. E a gente sabe que é isso que a gente está enfatizando. A proatividade desse mundano em ganhar o mundo e providenciar o seu futuro, ainda que pensando mundanamente, é o que nós devemos pegar como lição. A nossa prudência em ganhar o céu e fazermos as coisas corretas para termos as bênçãos celestiais ao nosso favor. Né? E é isso por isso que essa parábola é polêmica. Ah, Jesus está elogiando a desonestidade dele. Não, quem está elogiando a desonestidade, né, a astúcia mundana é o Senhor do administrador. E Jesus está usando, olha, peguem o exemplo desse cara, né, o macumbeiro que chega lá, que vai lá na encruzilhada, na data certa, no horário certo, para fazer aquela oferenda para aquela, né, e ele chega ali todo pomposo, ele se prepara financeiramente, psicologicamente. É assim que nós devemos pegar o exemplo dele e entrarmos na igreja para adorarmos ao Senhor, entendeu? Aí eu estava até esses dias preparando, né, falando sobre adoração, estudando sobre adoração, e eu descobri que a gente pensa que a adoração está ligada a louvor, a gente pensa que a adoração está ligada a você levantar os braços e tirar a presença de Deus, e eu descobri que não, a adoração está ligada a serviço, né? A palavra do hebraico é evotar, né? E assim, está ligada a serviço. Quando você começa a se arrumar para ir ao culto, quando você começa a preparar os seus filhos pensando no culto, quando você acorda naquele dia se preparando para adorar a Deus na igreja, aquele seu serviço já é uma atitude de adoração. Então, é por isso que nós muitas vezes não entendemos, né? Porque que tantas pessoas são bem-sucedidas na vida, mesmo não indo à igreja, mesmo não servindo a Deus, porque, de certa forma, elas estão adorando a Deus, fazendo um serviço próspero que aponta para o céu. Então, que a gente entenda isso, né? Que a nossa adoração tem a ver com serviço, com prudência, com proatividade. E da mesma forma como esse administrador mundano se esforçou para ganhar o mundo e o elogio do Senhor dele, que também era mundano, que nós possamos usar essa proatividade para alcançarmos elogios no céu e do nosso próprio Deus. Amém? É isso. Parabéns. A aula assim, realmente muito boa. E assim, a gente, né, quando eu li rapidamente a parábola, a gente fala, peraí, Jesus está ficando maluco, né? Não, Jesus É exatamente isso. Você olha. Não, não é. Aí você vê assim, por que dessa parábola? Não entendi, Jesus. Exatamente. Jesus está trazendo uma lição incrível para nós. Isso que é muito importante você tentar esmiuçar, né, Catilene? Por isso que nessa hora, quem é de português, né, interpretação de texto, isso flui que é uma beleza. A quem é de exata, né? Nem tanto. A quem é de exata, fica tentando buscar a lógica do negócio. Mas você também é da matemática, né, cara? Mas a gente fica tentando buscar a lógica, não tem muito sentido. Não é uma pessoa muito lógica, né? Muito sentido. Vai lembrar que Jesus não é muito lógico, né? Mas é exatamente isso, Cat. A admiração, e eu acho que o que Jesus quis trazer é exatamente isso, quanto a atitude, né, daquela pessoa em oferecer, né, o que tem, da adoração, que você falou, né, para servir a Deus, né, para glorificar a Deus. Eu acho que isso é muito fundamental, o que você é capaz de oferecer. Quando você fala, a gente fala de adoração, eu lembro muito daquela mulher do vaso de alabastro. Aquela mulher entregou tudo que tinha, tudo que possuía, tudo que tinha de mais valor, não mediu esforço, toma, é teu. É teu, Jesus. É o seguinte, né? Os louvores na igreja, o momento que a gente se derrama na presença do Senhor, ali está começando a nossa adoração. Não, ali é o final da nossa adoração. Quando a gente fez tudo para o Senhor, a gente preparou tudo para o Senhor, mente, corpo e espírito, a verdade é essa. Mente, corpo e espírito, e ali é a finalização da nossa adoração, porque a nossa adoração começou lá no início do nosso dia. E aí eu fiquei assim, gente, está tudo errado, eu preciso rever os meus conceitos. Né? E essa pandemia está servindo para isso na minha vida, eu estou revendo muita coisa. Mas eu acredito, Cat, assim, que tudo tem um propósito de Deus. Assim, eu vi uma pregação essa semana que as coisas que acontecem na nossa vida,
né, as realizações, as doenças, os sucessos, sonhos. Eles têm 4 personagens responsáveis por isso, 4 fatores. É o homem, o diabo, Deus e o acaso. Né? 4. Só que Deus, ele é supremo. Ele é supremo. Então, todas as coisas que acontecem têm um propósito. Acontece ou porque eu provoquei, ou porque foi o diabo que meteu o dedo lá. A gente vê o caso de Jó, né? Ou acaso, às vezes uma coisa, tipo, a caneta cai, ou porque eu joguei ela, ou porque ela realmente caiu. Não aconteceu de cair, né? E tem Deus na sua soberania. Então, eu acredito que, assim, pode até ser que essa pandemia tenha sido causada por causa do homem. Pode até ser que essa coisa tenha sido causada por causa do diabo. Botou o dedo e falou, agora vou tocar na ferida de Deus, vou tocar no homem, na humanidade toda. Pode ter ser que tenha sido uma casa, aconteceu de ter desenvolvido o vírus, então... Mas eu acredito que Deus permitiu. É um propósito. É um propósito, entendeu? Que Deus tem o controle de tudo. Viu, Rosana? Assim, Deus sabe de todas as coisas, porque a Rosane está passando por isso. Célia, Deus sabe de todas as coisas, porque você está passando por isso, porque eu falo isso para você, Deus sabe porque você ainda não fez essa cirurgia, tudo está no controle de Deus. Chegará o momento certo, e será bênção pura, o médico certo, a hora certa. Deus sabe, Deus tem um controle. O que a gente tem que fazer é entender o agir, o que Deus está querendo falar comigo, o que Deus está querendo fazer naquela situação, entender o agir de Deus. Então, assim, essa pandemia, ela está acontecendo para que a gente possa olhar para a gente, olhar ao nosso redor, rever conceitos, rever pensamentos, sentimentos. E, se tiver que voltar, retroceder para avançar, eu faço, recomeçar, que nem esse administrador. O que eu posso fazer para que o meu futuro seja melhor? E o meu futuro com Deus, né? Então, é isso que a gente tem que avaliar, né? Medir tudo. Eu sempre, quando estou passando por um momento difícil, eu sempre oro a Deus, Senhor, eu sei que tu estás nessa situação. Eu sei que de alguma maneira tu estás nessa situação. Só me dar força, fé, coragem para enfrentar todos os dias dessa tribulação. E eu sei, e todos os dias, né, que eu vou orar, eu falar assim, mais um dia de aprovação. E no final do dia, menos um dia se passou. Sabe aquela coisa, tipo assim, graças a Deus está terminando, eu sei que está terminando, Jesus está terminando. E você aprender, assim, eu fico admirada com algumas pessoas que passam por provações e dificuldades, adversidades, situações difíceis, e não aprendem nada com aquilo, não melhoram em nada. Eu acredito, como a gente está falando aqui, a parábola de Jesus, ele usa um cotidiano para te trazer uma verdade espiritual. Então, o que acontece ao nosso redor é sempre para nos direcionar para perto dele, para nos direcionar para o céu, para um mundo espiritual, para um mundo com Deus, ao reino dele. Fazemos parte desse reino e devemos nos sentir pertencentes a esse reino, entendeu? Então, que tudo que a gente estiver passando na nossa vida, e em especial o que estamos vivendo hoje, que a gente possa realmente fazer o que a Ketina está falando, meditar todos os dias, refletir o tempo todo, como eu posso melhorar com essa situação, as minhas atitudes. Deus está querendo me revelar alguma coisa, me mostrar alguma coisa, falar comigo, alegrar o meu coração, acrescentar. E Paulo, ele já falava, olha, porque a aprovação produz isso, que produz aquilo, que produz paciência, fé, perseverança. Ou seja, nem tudo é ruim, né? Eu vou ser uma pessoa melhor, né? Então é isso, queridos. Assim, gostei muito da aula hoje, da participação de vocês, e que a gente possa usar as riquezas, as habilidades, o conhecimento que nós temos, o que temos hoje, né, para amenizar a carga, porque infelizmente, queridos, a gente está nesse mundo, a gente não sabe a hora que vamos partir, a gente não sabe a hora que Jesus virá para nos buscar, mas estamos nesse mundo, e o que pudermos fazer para amenizar a carga um dos outros, eu tenho certeza que Jesus está nesse negócio, que é isso que ele quer, né? Quando ele fala assim, olha,
Quando eu senti fome, tu me deste de comer. Quando eu senti frio, tu me aqueceste. Quando eu estava sem abrigo, tu me deste, né, um lugar seguro. Então, é exatamente isso que eu acho que enquanto vivermos aqui na Terra, temos que fazer, né? Enquanto é isso que nós temos que fazer, aliviar a carga uns dos outros. Quem é o meu próximo? O Ciene está precisando de mim, estou aqui, entendeu? Babi tá triste, vem aqui que eu vou te dar um abraço. É exatamente aliviar a cargas um dos outros, né? É trazer tranquilidade um para os outros, trazer paz, proporcionar paz quem está lá, e não essa questão de exclusão. Ah, porque você é homossexual, você não pode entrar na minha igreja. Ah, porque você tem dor marido, eu não posso andar com você, né? A gente tem muito dessas coisas, né? Então, Jesus quer tirar isso da gente. Ah, porque a sua igreja é melhor do que a minha, porque a gente ora mais do que a sua. Que nem a Catilene citou na semana passada, porque falta amor nessas igrejas do fundão. Meu Deus, e falta amor em quem, então? Tem amor aonde? Você tem... É mais provável você encontrar amor dentro dessa igreja, né? Do que fora, mais lógico, né? Então, se não tem amor na igreja, tem amor aonde, né? Tem amor com você? Você tem amor, então, para me oferecer? Então... O problema do ser humano é o ser humano, Karen. É o próprio ser humano, Cat. O próprio ser humano, infelizmente. Ainda bem que a Bíblia fala de que se queixa o homem, queixa-se dos seus próprios pecados. É verdade, entendeu? Então, vamos fazer a palavra de Deus para mudar a gente. Primeiro vamos mudar, para depois querer mudar os outros, né? Amém. Com certeza. Amém? Obrigada, Karen, pelas palavras. Um beijo, amém. Vamos orar, então. Pai amado, Deus querido, te louvamos, meu Senhor, porque Tu és bom e o tempo todo Tu és bom. Eu agradeço, Senhor, porque Tu tens tido misericórdia das nossas vidas, porque eu tenho certeza que quando Tu olhas para nós, Tu não vê nada de bom. Mas o Teu amor misericordioso, a Tua graça infinita, né, consegue nos abraçar, nos receber, nos acolher, nos fazer sentir bem ao seu lado. Obrigada, Jesus, por nos atrair para Ti, para nos atrair para próximo de Ti, por perdoar os nossos pecados, por tratar das nossas mazelas, nos trazer clareza, meu Senhor, do que realmente, de como realmente devemos viver nesse mundo. Porque sabemos, meu Senhor, que vida perfeita, homem perfeito, não existe aqui na Terra, existe contigo. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é estar contigo. Enquanto, meu Senhor, estamos aqui na Terra, que sejamos surpreendidos sempre pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua graça infinita, meu Senhor. Neste momento, eu te apresento a Célia, meu Senhor, que estará se internando, fará uma cirurgia, a Rosiane, que já está em casa, Rafael também, que estará fazendo uma cirurgia, os pais de José Antônio. Deus, tende misericórdia. Senhor, eu apelo a Ti, porque eu sei que só Tu és capaz de ter misericórdia do ser humano como tem que ser, meu Senhor. Que Tu prepare todas as coisas, que haja cura, meu Senhor, que haja mudança do quadro, em nome de Jesus, e que haja paz, meu Senhor, no coração da Célia, do Rafael, da Rojane, dos pais de Zé Antônio, de todos aqueles, meu Senhor, que conhecemos e que precisam neste momento de um socorro Teu. Eu sei, meu Senhor, que do jeito que Tu abraça, eu jamais irei abraçar. Do jeito que Tu acalma, eu jamais irei acalmar. E é por isso que eu clamo, eu invoco a Tua presença na vida da Célia, do Rafael, da Rojane, da vizinha da Luciana, meu Senhor, de todos aqueles que sabemos, meu Senhor, que precisa de Ti, precisa de um socorro Teu, precisa de um mover, de um agir Teu. E é por isso que nessa manhã, meu Senhor, eu quero declarar a vitória, a cura, a libertação, o renovo, o refrigério, a alegria, meu Senhor, na vida deles, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém, amém. Amém, queridas. Minhas amadas. Amém. Tchau, tchau. Beijo. Até mais tarde. Amém. Amém, amém. Até mais tarde, meninas. Tchau.
Até mais tarde. Um beijo. Tchau.